do nosso Morning Show e a gente volta para o nosso debate, porque o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande esteve no centro do programa Roda Viva nesta segunda-feira. E além de futebol, ele falou muito sobre política, né, Paula? Pois é, ele começou também trazendo um pouco dessa história da briga, né? O pessoal, não sei se imagina que existe uma briga com o Caio Ribeiro. Se vocês não se lembram, em 2020, no Bem Amigos, lá na Sport TV, eles tiveram ali uma discordância, porque na época o Raí, que era o dirigente do São Paulo, fez uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro. O Caio Ribeiro não achou legal, achou que isso podia até prejudicar o time, prejudicar o clube e tal. Já o Casagrande falou, olha, Caio, acho que essa postura é meio antidemocrática. Então, houve esse imbróglio assim ao vivo e o Casagrande respondeu a respeito disso no Roda Viva e disse o seguinte, ó, em relação ao Caio Ribeiro, primeiro tenho que deixar claro que foi naquele momento, nós não somos inimigos, nós não temos nada em comum. Nossos pensamentos são diferentes, não temos uma amizade próxima, mas isso não significa que sejamos inimigos. A gente trabalha junto, se entrosa na transmissão e cada um sabe o raciocínio um do outro. É só não tocar no assunto político que aí começa a ter conflito. E aí ele até admitiu que se a conversa tivesse sido ia ter sido mais tranquilo, mas como foi ao vivo, né, acabou repercutindo dessa forma. Bom, foi perguntado sobre o governo Bolsonaro, ao que o Casagrande respondeu o seguinte, ó, sou contra o governo Bolsonaro. Primeiro passo. Sempre votei no mesmo partido desde 82. Já votei no Ciro Gomes uma vez, gosto do Ciro, até porque eu participei de um projeto no Ceará, que era Ceará Sem Drogas. Mas o meu voto é o mesmo de sempre. Vou votar no PT, para o espanto de 0 pessoas, né? Porque eu acho que o Casagrande está sempre se posicionando em relação ao que ele pensa na política. E aí ele criticou exatamente essa falta de posicionamento entre os jogadores de futebol. Olha o que ele falou, ó. É difícil de a gente entender o apoio a esse governo em todos os sentidos, com mentiras e ataques às pessoas. Mas vamos lá, vivemos em um país democrático e se a pessoa quer defender, a gente respeita. Eles podem apoiar quem eles quiserem, mas o que mais me atrapalha por ter sido jogador é o silêncio dos jogadores de futebol. Ué? Todos os tipos de preconceitos que existem na nossa sociedade estão tendo o aval de Jair Bolsonaro. Então, se o nosso presidente dá o aval para isso, essas coisas aumentam e os jogadores de futebol precisam combater isso. Então, 2 momentos da fala em que ele fala aí no presidente Jair Bolsonaro e nas duas nessa questão dos jogadores. Mas aí no primeiro, né, ele diz, se posiciona a favor. Então, quer dizer, alguns só pode apoiar se for contra. E no outro, aí ele traz uma outra questão, que, enfim, os jogadores deveriam combater aí os preconceitos que existem na sociedade, e aí ele atribui também um reforço a isso pelo presidente Jair Bolsonaro. Muito bem. Faz um resumo pra gente. O Casagrande, então, foi ontem no Roda Viva. Os principais destaques das falas dele. Para surpresa de 0 pessoas, ele vota no PT, ele não gosta do Bolsonaro, gostaria que os jogadores se posicionassem mais, talvez, contra o Bolsonaro. Contra o governo. E os que são a favor, ele não consegue entender. A favor, ele não apoia. Guguinha, você gostou da entrevista, né? Grande Casagrande. É igual a ele. Casagrande é de uma época onde o jogador... Ele viveu a ditadura, ele passou por aquele período ali de censura, aquele período onde a gente tinha um governo que, segundo o Adriles, foi um governo democrático, hoje, né? Tem censura. Mas, enfim, foi uma ditadura militar. Então, ele viveu aquele período e eles tiveram que se posicionar ali. Inclusive, teve um movimento do Corinthians a favor da democracia naquela época, que foi muito legal. Tinha o Sócrates à frente, o Casagrande também. Então, assim, é o perfil dele, ser um cara combativo, ser uma pessoa que se posiciona politicamente. E ele acaba cobrando dessa geração tiktoker de futebol que faça o mesmo, né? Mas é um pessoal muito mais alienado, muito mais avesso à política, que tem menos interesse, enfim, em se posicionar, que está muito mais preocupado com a fortuna que vai estar ali no banco no fim do mês do que enfim, do que em comprar uma briga política. Eu acho que ele... Óbvio que a gente já sabia que ele era petista, né? A gente sabe que o Casagrande jamais votaria no Bolsonaro. Não. O que me estranharia... Eu acho que a gente deve se posicionar a favor de qualquer candidato. A gente só não deve se posicionar a favor de quem é contra o sistema, a política, contra a democracia, fingindo que está fazendo um discurso contra nomes que estão à frente de instituições, mas, na verdade, atacando as instituições. Ou seja,
A gente não pode ser antidemocrata. A favor só do isso. Bolsonaro A não favor pode. de qualquer político, Tudo bem. menos contra a democracia. Mas aí, por exemplo, a gente coloca então o Lula do lado bom da história e o Bolsonaro do Eu lado falei que o mal. Bolsonaro. Olha, pra Seria mim o isso. Bolsonaro, sem dúvida Por aí. nenhuma, ataca o sistema. Eu Eu acho acho que nenhum outro, nem Maluf, Sistema de nem corrupção, Collor. de locupletação Na história do Brasil, Estado, gente, sinceramente, sei. Temer, FHC, Maluf, qualquer um, a gente poderia Lula. tirar. A gente poderia retirar, porque eles foram políticos, por mais que tenham errado. Agora, o que ameaça não aceitar a eleição, aí não. Eu não gosto desse Eu acho que tem um discurso, problema tipo, eu nesse não discurso, converso Paulo. com o outro, entendeu? disse que Então, e tem um problema nesse discurso, Mas esse é o que papo é o seguinte, deles, por eles exemplo, não o Casagrande... não querem eleição. Apoia ele. Peraí. Só Tem um problema nesse discurso que é o seguinte, o Casagrande já criticou, por exemplo, quando o Felipe Melo fez manifestação a favor do Bolsonaro. Exatamente. Então, acaba soando assim, Isso aí. se posicione Isso mais do meu lado. Isso, a meu favor. Bolsonaro, tudo Né? bem, mas a favor Então, dele, e assim, democracia. eu não vejo problema, e é igual artista, tá? isso Eu aí. não vejo problema do cara que não quer se posicionar. Qual o problema? Entendeu? Deixa o cara fazer o trabalho dele, deixa o cara jogar a bola dele. Se ele quiser se posicionar, tá ótimo. Gente. Quem ele Tá quiser. ótimo. Você não pode falar, Isso aí. você se posiciona Entendeu? assim ou assado. Agora, se o cara não quer, também, porque aí se posiciona, aí já ganha, já cria todo um desgaste, já ganha uma inimizade, sabe? Agora, também o Casagrande, eu acho que tem esse problema de discurso, porque assim... Ele exige uma manifestação, mas que seja a favor do que ele pensa. Agora, eu não falei pra não ter diálogo, Peraí, não, Paulinho. Guguinha, Com o peraí. bolsonarista, acho que tem que ter até pra Então, explicá-los. não, você é um Exato. caso diferente, mas esses caras como o Casagrande, eles não sentam pra conversar com quem pensa diferente. Não É tem. sempre a mesma Não senta e patota. dá E do maçã. Caio Ribeiro, Esse é meu ponto. e a situação do E a- Caio O que, eu, Ribeiro... o que eu gosto é de gente que conversa com o isso antagonista, Claro. entendeu? É isso, e o que você faz, eu admiro pra caramba o que vocês três fazem, porque isso não é todo mundo Inclusive, que faz. estamos aqui, ó. Então, e a situação do Caio Tá dando Ribeiro certo. me lembra muito bem. Não é que houve uma divergência ali. O Caio Ribeiro ele foi completamente encurralado Exatamente. no Bem Porque todo Amigos. mundo Porque teve todo a opinião mundo discordou diferente, é. É da isso opinião do cara. Então, assim, o cara também era acusado de não se posicionar, né, e de ser amigo de jogador. Aí a primeira vez que o cara se posiciona, ele é escorraçado. Então, assim, aquele programa poderia servir para um diálogo. Peraí, claro. vamos debater aqui a Mas o situação, Casagrande então. falou isso no Roda também, Vini. Falou ali ficou complicado mas eu achei porque que todo mundo foi uma armadilha concordou contra o Caio comigo aqui, e naquele dia. lá. Pareceu isso, Pareceu. ele falou. Zoe, o que você achou aí dessas falas do Casagrande? Zero surpresa. Ele, na época da pandemia, ele assinou junto com a Xuxa, Felipe Neto, e aí esse bando aí de famosinho metido que acha que sabe alguma coisa de política, eles assinaram um pedido de impeachment do Bolsonaro. Então, é zero surpresa. Agora, eu ficaria bem preocupada se um cara como esse apoiasse o governo do Bolsonaro. Porque há 6 anos atrás, não sei se vocês lembram, o Vini e a Paulinha, que já estavam aqui, mas no Morning Show, ele falou, olha a frase, disse que admira Lúcifer e que Deus não é tão bom assim, né? Ele não disse Foi se declara- polêmico. Isso é fake news. Bom, li várias Isso é fake. matérias Peraí, e se peraí. diz, Isso é ele se fake. diz Pera, você vai rebater. satanista. Foi aqui Isso é no... fake demais. sim, Peraí, bom, Guguinha. tem várias Não matérias dá pra sobre falar isso. que ele é Posso terminar? satanista. Obrigada. Então, o lema do Bolsonaro é Deus, pátria e família. Deus. Um cara como esse, que acha que é Lúcifer, né? Admira mentira, de alguma galera. forma o Lúcifer, apoiar um governo como o do Bolsonaro, que defende os valores da família, que defende Deus, que defende a sua pátria, aí não tem muito a ver, né? Meu, eu agradeceria se você calasse a tua boca em Você algum tá momento enganada. e me deixasse falar sem interrupção. isso é Porque pesado. quando você fala tuas Peraí, besteiras, você teus ataca o tempo besteirões, inteiro. Você me interrompe o tempo inteiro. hoje eu não interrompi ataque, em nenhum não. momento. Peraí, Eu não peraí. interrompi em nenhum Manda uma momento. E olha que você Peraí, fala peraí. besteira e fala Calma, fake calma. news. Eu falei que Mas ele é eu calo minha boca e escuto falei que você ele é falar. satanista. Agora você não cala a tua A boca pessoa pra eu manda que o falar. cara manda Aí uma fica complicado. fake Mas news é assim, primária. acusa o que você faz, chama o que Fake você é. news primária. Só um minutinho. Você Não dá vai, pra você falar vai isso. poder Deixa ele falar, mas- deixa ele falar Não, as você vai poder besteiras falar. dele, deixa ele Pesado, falar do as fake Adriles. news. Agora, E eu é acho inteligente, que tira o suas Adriles- Dá conclusões. um Google, gente. Satanista é pesado. Dá um Google. Satanista. Dá Ele um pode Google. ter falado Dá um isso em tom Google. alegórico. Até o nunca John falou. Milton Dá um falou que o Google. Lúcifer foi o Fala com primeiro o cara. Nunca falou, dá um rebelde da Google história. aí, Pronto, dá um Google. reconciliei vocês dois. É pesado. Ele vai contra Peraí, print, ele turma. acha Peraí, que tudo é fake Guguinha, só um news, minuto, é. Zoe. Vamos lá, Ela errou. Adriles, vamos lá. Posso Errou. falar? Você erra todos os dias. Você é uma fake news ambulante, meu De filho. novo. Aham. Posso falar? Você é ridiculariza Olha, à esquerda, eu menino. louvo o Casagrande por ter abandonado as drogas. Foi uma luta muito difícil, que ele mesmo diz e é um exemplo para a juventude. Agora, a pior droga do Casagrande, que está inoculada na cabeça, na consciência, no corpo dele, que ele não deixa de usar, chama-se ideologia.
que aprisiona o sujeito a uma percepção de mundo e que torna essa pessoa injusta, porque simplesmente ele faz um binarismo absolutamente acéfalo, boçal e ignorante. Quem não está comigo e é contra mim é do lado do mal. É do lado de Satanás ou de Deus, já que ele não gosta muito de Deus, não sei. Eventualmente, ele faz esse binarismo e as suas ações não se coadunam ao seu discurso. Ele manda as pessoas se posicionarem desde que seja contra Bolsonaro. Contra o Bolsonaro que prorroga, que projeta uma série de preconceitos. E o preconceito contra o Bolsonaro? Só porque ele é um tiozão do pavê? Só porque ele é incisivo? Porque ele é meio tosco? Aonde está que ele perseguiu negros, mulheres ou gays no governo dele? Isso não aconteceu, meu caro Casagrande. Então por que você tem que demonizar quem apoia Bolsonaro? Por que você não tem esse seu conceito, esse conceito de nefasto, em relação ao Lula que perpetrou o maior esquema de corrupção da história da humanidade? Por que alguém não pode dizer isso? Porque, eventualmente, você é um idiopata aprisionado a convicções surdas e cegas sobre a realidade. Quando você criticou o Felipe Melo por ter feito um apoio a Bolsonaro, você defendeu aquela atleta de vôlei, que agora me foge o nome, por ter feito um fora Bolsonaro. Ou seja, você é completamente contraditório. Quando o Maurício de Souza, simplesmente fez uma indagação a respeito da sexualização precoce de crianças em histórias em quadrinhos, você o chamou de racista, xenófobo, estuprador, não sei o quê, uma série de coisas, uma série de impropérios que não tinha o menor cabimento ali. Então a ideologia faz com que a pessoa se transforme numa cega. E uma cega, pior, com um discurso cego que persegue, que massacra. Esse sim, esse discurso preconceituoso ideológico que você faz é um discurso do preconceito. É um discurso de preconceito vasto contra todo aquele que não se coaduna ao lulopetismo que você defende com unhas e dentes. E você, por estar com uma idade mais avançada, talvez tenha aquele princípio narcisista de não querer mudar de ideia. Você, com a sua ideologia, você se cegou para os desmandos do Lula, para aprisionamento do Lula, que foi condenado, mais uma vez, Guga, por uma dezena de milhares Apresenta de provas. 3 provas por uma agora. dezena Fala de aí 3. juízes, em 3 instâncias. Ele tem um apartamento e um sítio dados pela Odebrecht. É isso que acabou. você vai falar? Eventualmente, Fala a esse prova, preconceito Guga. ideológico Só um cego minutinho. faz com que Você vai falar. o próprio Casagrande seja ele um dos maiores preconceituosos, um dos maiores perseguidores e carrascos do país, bem. que massacra todo aquele que não se coaduna à sua opinião. Você é um grande preconceituoso, Casagrande. Guga, em seguida, Zoe. O Casagrande não persegue, não é um perseguidor o Casagrande. E é drogado pela ideologia. Ele está falando em ideologia, a pessoa mais ideológica que existe. Eu sou é o Adriles. liberto de ideologia. O Adriles não consegue defender nunca a democracia. Eu sou ele só libertário. defende Jair Libertário, Bolsonaro. chuchu. Eu aceito até você, eu aceito qualquer Mas temos Guga. aqui Eu aceito, Caio. Guga. Temos aqui. Meu Deus! Temos aqui Eu Caio. aceito, Caio Casagrande. Aprenda, Casagrande. Caio e Casagrande. Eu aceito até Sabe, Lúcifer. ô, Guga, até Satanás. você sabe que teve um eu- dia, Paulo, você sabe que teve um dia que veio uma entrevistada aqui no Morning Show que o Guga discutiu com essa entrevistada, aí acabou o programa, o Adriles falou assim pra ela, liga não, ele é ideológico. Liga não, ele é assim mesmo. Eu perdi essa. Vamos lá, Guga, vai lá. Não, mas então, eu acho que o Casagrande... Vou recuperar enfim, Lúcifer. Nunca perseguiu ninguém sobre aquela história. Não. Essa história de querer, gente, o que eu acho errado, sinceramente, querer pelo amor de você Deus, colocar essa eleição polarizando como se fosse um lado o demônio, outro lado Deus. Lula é o demônio. Esse tipo de polarização é o que leva à violência, é o que leva à ignorância, é o que leva à agressão. A gente tem que fazer dessa eleição Ô, Guga, mas algo é o que mais o no Lula debate. faz. O Ele demônio chama de... diz que é bom. o Lula também já fez o nós Lula contra e o eles. Bolsonaro Sem mais dúvida. fazem isso. Não, o Bolsonaro ele faz um Deus contra demônio. O Lula dessa vez está tentando fazer um discurso mais apaziguador. Não estou dizendo que ele nunca fez, não. Não chama de Lula já genocida, fez discursinho fascista, nazista, para dividir assassino. Brasil Pelo também. amor de Deus. Sem dúvida Mandou nenhuma. os caras Essa na crítica casa vale dos para os dois. deputados. Vai lá, vai Apaziguador. peitar o deputado lá. Não, Pelo amor isso de aí Deus, perto... Guga. Então, esse tipo de... A gente já Muito falou bem. sobre isso, eu já critiquei isso. E esse tipo de discurso, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, para polarizar, a gente deve refutar. Não tem Deus e diabo, não tem lado do bem contra o lado É do isso mal. aí. Vamos parar com essa Tem bobagem. amor, Tem paz. que ter o debate. Zoe Tem que ter Martínez. Caio e Casagrande conversando. Não, Paulo, eu fiquei esperando ele rebater meu comentário, falando que era fake news, porque a esquerda, ela gosta disso. Várias vezes já falaram aqui, você espalha fake Ele é news. santanista, então. Já tentei, cala a boca, deixa eu falar que eu cala a deixei boca. você Peraí, falar. peraí. Pois é, mas eu deixei Calma, você falar, gente. então me dá Tá meu pela espaço primeira aqui de vez. Espera só um fala, minutinho, porque eu tô me Guga, sentindo por favor. censurado Eu vou aqui. reconciliar. Peraí, Ele Adriles, que é a vez falou. dela. Peraí. Não, a esquerda ela adora.
esquerda, várias vezes. Como, por exemplo, a urna eletrônica, até a Paulinha aqui trouxe, né, a informação correta, porque eu tinha dado informação, a Paulinha acabou confirmando, mas a esquerda é assim, ela fica te acusando do que eles fazem. Espalham fake news e falam que é você que espalha fake news. A audiência maravilhosa do Morning Show, que cada dia melhora, né? Cada dia mais é direita, que sabe raciocinar, sabe pensar, não se deixa manipular. Mandaram para mim vários jornais que falam aqui, que repercutiram a fala do Casagrande sobre isso. Então, quem é o espalhador de fake news? Será que é ele ou sou eu? Porque ele não é capaz de refutar com argumentos. Ele refuta como? Te acusando de fake news. Leia a frase. Aqui, ó. Ele falando que é satanista. Aqui, ó. Ele fala que é satanista. A gente está tentando, inclusive, recuperar o vídeo. Tenho uma admiração muito grande por Lúcifer. Ele já É uma explicou isso 100 personagem vezes. Eu já entrevistei excepcional ele sobre da isso. história. Eu já entrevistei o Casagrande. Aí, gente, só um minutinho. Vamos lá. Deixa a Zoe ler. Não, pronto, já li. É isso. Quer que eu É isso que ele falou. Ele é satanista por isso. recuperar Ele é o satanista. Eu vou explicar. Ele não se dá o trabalho de pesquisar, porque sabe que é fake news. Ele é satanista. Do episódio que aconteceu no Morning Show... Foi aqui. Não, sim, a gente está tentando recuperar a fala aqui do Casagrande, que a gente pode ouvir na íntegra, mas eu me lembro da fala. Se vocês quiserem, posso trazer um pouco. Em entrevista à rádio, Casagrande se diz satanista, eu tava aqui. Sempre foi admirador de Lúcifer. É que ele falou realmente dessa admiração a Lúcifer e depois ele falou que teve um momento, e ele estava falando de toda a recuperação que ele teve do processo dele com as drogas, que ele de fato estava fazendo uma oração, rezando um Pai Nosso e que tinha uma voz. Era o e aí nessa referência ao Caramunhão, que dizia, não adianta você fazer essa prece, que você está na escuridão. Mas nessa frase, ele mesmo diz, nessa fala dele, de que depois de fazer essa oração e de pedir pela presença de Cristo, que ele sentiu uma luz entrar na casa dele. Ele fala que é cristão. Acha que Cristo é muito maior. Então, assim, foi uma fala que ele teve, que ele contou aqui a respeito do processo dele. Não é satanista. Foi uma entrevista muito legal, inclusive vocês podem ver no canal do Morning Show, quando o Casal veio aqui conversar com a gente. Só um minutinho, meu amor. Gente, não tá dando, hein? Não dá pra contar. Você quer explicar um negócio que quem participou foi a Paulinha e não você. Não, mas eu explico a fala do Casagrande. Tá, eu estava só contando o que ele falou, Deixa eu te falar. entendeu? Estava falando de uma jornada dele. John Milton era um poeta metafísico que fala que Lúcifer foi o primeiro grande rebelde para se rebelar contra a opressão de Deus. Lúcifer era o mais belo anjo do Senhor, que virou Satanás porque não queria obedecer às ordens de Deus. Foi nesse sentido que o Casagrande, acho eu, que se coloca no lugar de Lúcifer, porque ele é um cara de esquerda, que eventualmente é um cara permanentemente rebelde e se revolta. Agora, por que a esquerda está errada nesse princípio luciferino do Casagrande? Porque eles se rebelam contra qualquer autoridade dos pais, do amor paterno, do amor da família, do amor da mãe, do amor dos amigos. Todo esquerdista é um ressentido, quanto mais que se rebela contra qualquer tipo de autoridade afetiva, de educação afetiva familiar. É esse o equívoco do Casagrande que faz com que ele se rebele contra qualquer opinião que não seja convergente à dele. É esse o princípio satânico de você se colocar como rebelde a tudo e qualquer coisa como se fosse o status quo. O princípio do pecado original é exatamente esse. Perceber que todo mundo é essencialmente mal, mas pode ser essencialmente bom, ajudando o outro a se liberar do maligno, se liberar do princípio satânico de rebeldia. É nesse sentido que eu entendo a fala equivocada e absurdamente satânica do Casagrande. Turma, é o seguinte, nós vamos exibir esse vídeo polêmico aí que a Zoe trouxe, que a Paulinha contou um pouquinho pra gente, mas é daqui a pouquinho. Atenção, nós prometemos a vocês, nós vamos lá na cabine verificar essa questão toda envolvendo o Casagrande, o que ele falou, o que ele não falou. Em que ano foi isso, Paulinha? Você lembra? Mais ou menos? 16. 2016. E aqui é o seguinte, tem dúvida, chama o VAR. Roda. Vamos ver se ele é satanista. Falou. Eu só mudei o pensamento, né? Do modo que eu vejo essa situação de religiosa ou espiritual e tal. Eu fui muito ligado, eu sou muito... tenho uma religiosidade muito grande, mas não tenho religião. Eu sempre fui muito admirador de Lúcifer. Sempre fui admirador de Lúcifer mesmo. E contestava muito a história de Cristo, né? Pesquisei, li livros, sabe?
comecei a pesquisar demônios mesmo, que me atraía por Os aquilo. Aleister Crowley. Exatamente, tenho vários livros dele, li várias coisas, li Bíblia Satânica, então eu era muito louco em cima dessa situação. E sempre fui ligado à caveira, ligado a essas coisas. Então é uma marca, eu adoro caveira mesmo. Eu tinha um time de vários, chamava Veneno Show, o distintivo era uma caveira. E eu só mudei o modo de encarar essa situação. Eu acredito em Cristo hoje porque ele me ajudou. Eu tive uma situação com demônios mesmo, que eu me senti cercado e numa loucura muito forte, não sei se era alucinação ou não, que eu comecei a fazer uma oração, o Pai Nosso, e no meu ouvido veio assim: não adianta você fazer isso porque você não acredita. Você já falou várias vezes que não acredita. Me veio uma voz falando, me veio na minha cabeça isso. Eu falei, puta, ferrou, porque eu tô. É a minha última chance. Nessa daí, eu comecei a orar de novo, mas eu comecei a orar pedindo mesmo, que eu tava me sentindo cercado naquele momento. E pedi a presença de Cristo dentro da minha casa naquele momento, porque era a única coisa que eu sentia que ia me salvar. E de repente, eu senti a energia pesada, demoníaca, assim, se afastando. Tá vendo? Ele orou e a energia Muito se bem, afastou. turma. Olha só, de todo o vídeo, o que mais me chamou a atenção particularmente foi o posicionamento de Paulinha. Porque ela Paulinha sempre prestando atenção. Eu e ela tava fica ali, olhando vendo ele o falando. entendeu? Focando De no repente anel. ele fala, não sei o que, Lúcifer, Oi? Já imaginando, Vai né? de vir o Lúcifer. Mas vocês vejam, a história é essa que ele conta. Que a Paulinha Exatamente disse. de que ele, num momento de oração, ouve a voz do caramunhão dizendo que não vai adiantar, insiste e sente uma energia Ele tava positiva sóbrio? entrar na vida dele. Bom, Zoe, Adriles, o Guga tem que te aplaudir. ouviu o capeta? Olha, eu deixo para audiência. Porque aqui eu estou representando Ele é milhares de satanista. brasileiros que assistem a gente que não tem voz e eu aqui falo pelo povo. Eita! Um vídeo vale mais que 1000 palavras. Eu quero Exatamente. explicar. Ele falou É que é isso. cristão. Ela distorce tudo inacreditável. igual Isso é um eu e a bolsonarista Adriles, em quando ação. falamos, Gente, ele distorce. isso é um Ontem bolsonarista o em deputado ação, Felipe galera. Barros falando, ele distorce. Ele é Parece que ele tem satanista. problema cognitivo. Ele Foi foi. só uma Ele é pergunta. satanista. Ele foi capetista, deixou apenas ser. uma pergunta. Bolsonarista em ação. Fala que o cara é satanista. Você petista, O cara falou não que é cristão. consegue ouvir, Vou explicar interpretar mais. O uma cara coisa. falou que é cristão. O meu intuito jamais foi provocar discussão entre Jamais. vocês. Eu só fiz Vou uma pergunta. explicar mais. Professora Adriles, Vou explicar mais. você pode O que explicar está mais? explícito aí é que o rapaz, ele foi capetista, foi satanista, Não foi. deixou de ser. ele O leu. cramulhão soprou no ouvidinho dele. Você tá rezando pra quem? Tá abandonando o capetão aqui. Aí abandonou a cocaína, abandonou a droga, abandonou o capetão. Só que o erro dele é que o cramulhão, o capeta, o Lúcifer, tá entranhado no princípio da esquerda Lá que vai, ele lá vai. abraçou. Então ele abraçou Deus, mas não abraçou o discurso conservador, religioso, cristão, familiar. Ele abraçou Deus Meu em Deus. princípio, como Vocês são os vontade. que mais excluem. Quando ele abraça a Você não é esquerda, cristão, que não. permite abusos, que permite corrupção, que permite o Lula Orçamento fazer secreto. o maior esquema de corrupção da história. Rachadinha. Já Estamos traindo Deus com o Petrolão capetão. já. Lúcifer é a Já encarnação Valdemar da do Costa lulopetismo que ele abraça. E Nossa quando ele persegue Senhora. bolsonaristas, persegue conservadores, persegue cristãos como sendo manifestação de um preconceito, ele está abraçando o preconceito luciferino e satânico daquele que soprou no seu ouvido, mas está capetismo. ainda entranhado na sua alma. Abandone a droga da ideologia satânica, Casagrande. É isso Esse é o aí, último passo. Adriles. Vem pro lado bom da força, vem pra mim. Deixa o Guga pra lá, deixa o Lula pra lá e abrace a Adriles Melhor Jorge. dois do que mau Martins. caráter. Abrace a Bom, Adriles depois no dessa, final, já aí- tipo, vem pra mim. É, que tá nos melhor acompanhando. do que falta de caráter. Hope you viu? guess my name. Só um minutinho, querido. Acho que Nossa você já fez Senhora. essa Adriles. explicação. Parece satanista São do 11 lugar. horas e 10 minutos. Para você que está nos acompanhando em todo o Brasil, a gente estava conversando um pouco e repercutindo a entrevista de ontem do Casagrande no Roda Viva. Certo, Paulinha? Nós vamos girar o assunto Certo. agora, Vini. Vamos Tô um lá. pouco assustada, eu tô tendo... perturbado, hein? É, Eu sou um cara que... Lúcifer que- tomou conta aqui da bancária. Não sei, esse negócio energético Lúcifer pra mim tá aqui faz- Depois dessa, temos que falar do espaço, né? Falou Vamos de falar. Lúcifer.